Que possamos compreender que servir é reinar, que perder a vida por causa do Evangelho é encontrá-la plenamente, que ser último segundo o mundo é ser primeiro no reino dos céus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 28. Festa de São Tiago Maior, apóstolo. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a festa de São Tiago Maior, aquele apóstolo que Jesus apelidou justamente com seu irmão João de Boanerges, filhos do trovão. Um nome que nos revela tanto o temperamento ardente destes dois irmãos, quanto o processo de transformação que a graça divina operou em suas vidas, moldando-os de homens ambiciosos em servos humildes do Evangelho. As leituras desta festa nos oferecem um retrato tocante da vocação apostólica e, por extensão, da vocação cristã. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, nos apresenta o grande paradoxo da vida apostólica. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O termo grego tesauros, que indica não apenas tesouro, algo precioso, mas especificamente aquilo que é guardado como reserva mais valiosa. Este tesouro é o próprio Cristo, à luz do Evangelho que São Paulo acabara de mencionar. O Deus que disse, das trevas brilha a luz, foi quem brilhou em nossos corações. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Mas este tesouro inestimável é confiado, ostraquino iskeuos, vasos de barro. É confiado a vasos de barro, recipientes frágeis e comuns. São João Crisóstomo comenta essa passagem explicando que Deus escolheu propositalmente a fragilidade humana para manifestar sua força, para que ninguém atribua a si a obra de Deus, mas tudo seja reconhecido como vindo do alto. Esta é precisamente a lição que Jesus oferece no Evangelho aos filhos de Zebedeu e sua mãe. A cena é reveladora da mentalidade ainda mundana dos apóstolos. Através de Salomé, Tiago e João, que pedem para sentar-se um à direita e outro à esquerda de Jesus em seu reino, conforme vemos no versículo 21 do capítulo 20 do Evangelho de São Mateus. O verbo grego katizó, aqui usado, sugere não apenas o sentar-se, mas o tomar posse de uma posição de poder e autoridade. Era o desejo de protoclisia, quer dizer, dos primeiros lugares que muito bem São Lucas menciona no capítulo 14, versículos do 7 ao 14. A resposta de Jesus é ao mesmo tempo terna e profética. Ele vai dizer, não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que eu vou beber? Jesus utiliza o termo cálice, que não se refere aqui a uma bebida qualquer, mas ao cálice da paixão, o símbolo de todo o sofrimento redentor que o Messias assumirá. Na tradição bíblica, o cálice pode significar tanto a bênção divina quanto o juízo e a aprovação. No Getsêmani, Jesus pedirá ao Pai que afaste de mim esse cálice, conforme lemos no capítulo 26, versículo 39 do Evangelho de São Mateus, revelando plenamente o significado dessa metáfora. Tiago e João respondem com a impulsividade que os caracteriza. Podemos. É essa a resposta deles. Eles não compreendiam ainda que tipo de cálice seria esse, mas sua resposta, embora ingênua, revela uma disponibilidade fundamental que Jesus reconhece e abençoa. O meu cálice havereis de bebê-lo. São Mateus capítulo 20, versículo 23. É uma profecia que se cumprirá literalmente. Tiago será o primeiro dos 12 a dar a vida pelo Evangelho,
martirizado por ordem de Herodes Agripa por volta do ano 44, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. João, por sua vez, beberá o cálice de uma forma diferente, através do testemunho prolongado e da perseguição. Mas Jesus aproveita esse momento, esse contexto, para oferecer uma catequese fundamental sobre a natureza do poder cristão. Quando os outros 10 apóstolos ficam indignados, se indignam com os filhos de Zebedeu, o mestre reúne todos e oferece uma das lições mais revolucionárias de toda a história humana. Ele vai dizer: sabeis que os chefes das nações as dominam, e os grandes exercem poder sobre elas. Entre vós não será assim. Veja, Jesus utiliza a expressão dominar, e o texto aqui vai mencionar e provocar como dominam, sugere um poder que a esmaga, que impõe pela força. Meus irmãos, é o poder do mundo que São Paulo chamaria de sabedoria desse mundo na primeira carta a Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. Jesus propõe uma lógica completamente diversa. Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Aqui nós encontramos 2 termos fundamentais: o servo e o escravo, o diakonos e o doulos. O termo servo indica aquele que serve à mesa, que cuida das necessidades dos outros, e o escravo é ainda mais radical, que vai designando aquele que se coloca em total disponibilidade. Jesus não apenas ensina essa lógica, mas ele encarna isso perfeitamente. Ele vai dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ele se faz servo e escravo por amor. Veja, há um resgate aqui de uma palavra que vai falar da libertação de escravos. A palavra letron é resgate, que provém do vocabulário da libertação de escravos. Cristo se faz escravo para libertar a humanidade da escravidão, do pecado e da morte. São Tiago compreendeu progressivamente essa lição. O jovem impetuoso que queria fazer descer fogo do céu sobre os samaritanos, em Lucas no capítulo 9, versículo 54, se transformou no apóstolo que abraçou corajosamente o martírio. Segundo a tradição da Santa Igreja, quando foi levado ao suplício, seu acusador, tocado pelo testemunho de fé do apóstolo, se converteu e pediu perdão. Tiago o abraçou dizendo: a paz esteja contigo. E ambos foram decapitados juntos. São Paulo nos oferece o retrato mais belo dessa transformação. Por toda parte somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não aniquilados. 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Cada par de antíteses revela o paradoxo cristão. A força de Deus que se manifesta na fraqueza humana. Meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo fala de uma pressão exterior intensa sobre os cristãos, como aqui se exerce sobre as uvas no lagar. Mas dessa pressão nasce o vinho novo do Evangelho. O magistério da Santa Igreja nos ensina que todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. A santidade não é o privilégio de poucos, mas é uma vocação universal e se realiza precisamente através do serviço humilde e generoso. Santo Agostinho, comentando a paixão dos apóstolos, ele observa: Tiago bebeu o cálice do Senhor porque foi martirizado. João bebeu o cálice do Senhor porque, mesmo não sendo martirizado, sustentou por muitos anos o peso do Evangelho. Cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, é chamado a beber esse cálice segundo a medida e a forma que
que a providência estabelecer. Segundo a medida e a forma que a providência estabelecer. Meus irmãos e minhas irmãs, não é por amor ao mundo, é por amor a Cristo, que São Tiago nos ensina que a verdadeira grandeza cristã não consiste em ocupar posições de destaque, mas em servir com amor. Cada um de nós traz o tesouro do Evangelho em vaso de barro, que é a nossa humanidade frágil e limitada. Mas é precisamente nesta fragilidade que a graça de Deus pode resplandecer com maior clareza. Peçamos ao Senhor, por intercessão de São Tiago, a coragem de beber o cálice que Ele nos oferece, seja ele feito de pequenos sacrifícios cotidianos ou de grandes provas. Que possamos compreender que servir é reinar, que perder a vida por causa do Evangelho é encontrá-la plenamente, e que ser último, segundo o mundo, é ser primeiro no reino dos céus. Uma santa sexta-feira para você e sua família. Que pela intercessão de São Tiago Maior, o Senhor vos abençoe e vos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.